Muito bem. Nós vamos trabalhar hoje Tito, capítulo 2, versos 6 a 10. Lembrando que na semana passada nós trabalhamos algumas instruções que Tito deveria dar para os homens mais velhos e as mulheres mais velhas, mais experientes, né? Inclusive, a irmã Sumi teve uma participação muito boa e foi realmente um momento muito especial, tá? E hoje nós vamos trabalhar sobre algumas outras orientações, hoje para outros dois grupos, para os jovens e para os escravos. Vamos lá. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados, por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Tá. Muito bem, eu vou fazer aqui agora o compartilhamento de tela. Certo. O apóstolo Paulo, ele começa essa palavra dele, essa escrita, ou melhor, esse segundo bloco aqui sobre orientações a esses grupos específicos, dizendo da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Vocês percebam que em toda a igreja nós temos muitos grupos de pessoas de várias faixas etárias, né? Inclusive posições sociais. Isso sempre foi assim em toda a história, graças a Deus, em toda a história do cristianismo. E aqui Tito não deveria esquecer-se dos jovens, mas precisava lembrá-los de que faziam parte da família de Deus e que eles deveriam obedecer aos ensinamentos cristãos do mesmo modo que os mais velhos. Muitas vezes se pensa, porque a pessoa é jovem e tal, então posição de líder, são os líderes que precisam se aplicar em algum tipo de comportamento, em algum tipo de testemunho. No entanto, não é exatamente desse modo. Acreditamos, pela palavra, que todo mundo precisa expressar um tipo de... enfim, um tipo de comportamento que expresse, enfim, Cristo na sua vida. Então, aqui, o que o Tito ele precisava exortar? O que ele deveria fazer em relação aos jovens? Bom, ele deveria encorajar. A palavra aqui, encorajar, ela é a mesma palavra usada para exortar ou encorajar. Assim, são palavras assim praticamente sinônimas, e elas também têm o sentido de consolar. Então, dependendo da situação, você vai interpretar a palavra paracaléu, que é uma palavra grega, para exortação, para encorajamento ou para consolo, tá? São variantes aqui da mesma palavra. E interessante, irmãos, que o Espírito Santo, ele é chamado de parácleto, ou paracleto, a palavrinha grega, que significa consolador. Mas como consolador, o Espírito Santo, ele consola, ele exorta, ele encoraja, ele guia. Então, o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade, essa palavra que denomina ele, é a mesma palavra aqui que foi empregada para Tito, naquilo que ele deveria fazer em relação aos jovens, exortar e consolar. Bom, nesse caso, a exortação tinha o sentido de encorajar esses jovens a serem prudentes, né? Interessante, né? Justamente o jovem, né? Precisa ser encorajado a ser prudente. Tem pessoas mais velhas que não são
prudentes, é verdade, tem muitas pessoas velhas, inclusive idosos, né, que não são prudentes. Mas talvez porque não aprenderam na sua juventude, na sua infância, na sua juventude. Então, o melhor momento de aproveitar a vida de uma maneira correta, decente, é justamente na juventude, porque sendo prudente, o jovem não chegará numa idade mais avançada fazendo as bobagens que a imprudência leva ele a fazer. Bom, ninguém nasce prudente, isso é uma verdade. Mas ela vai sendo desenvolvida, seja por meio do exemplo dos mais velhos, mas também do ensino. E aqui o Tito, ele deveria, segundo Paulo, encorajar os jovens a serem prudentes, quer dizer assim, é uma palavra de ensino, mas também ele deveria fazer isso pelo próprio exemplo, e a gente vai ver isso logo depois. Essa palavra prudência, ela é traduzida do grego sofroneu, que significa ser uma pessoa séria, ser uma pessoa sensata, ser alguém autocontrolado, é alguém que não se deixa levar pelos vícios, pelas modas do momento, alguém que se atira na primeira compra, na primeira moda, ou coisa dessa natureza. O jovem, ele tem, por conta da idade, tem a tendência natural de ser precipitado, de não ser prudente, e às vezes não levar muito a sério os conselhos dos mais velhos. Ele ainda não aprendeu o suficiente e ele ainda precisa avançar muito nesse aspecto. É verdade que há muitos adultos que são descontrolados nos seus negócios, no comportamento, no modo de falar, no modo de reagir, porque eles não aprenderam a importante virtude da prudência. Se eu poderia destacar uma virtude que todos nós deveríamos aprender, e algo que os próprios filósofos antigos tratam desse assunto, é a prudência. A prudência no sentido de nós sermos pessoas muito sérias na questão dos nossos negócios, na maneira de nós nos comportarmos, enfim, até na maneira de nós nos dirigirmos às outras pessoas, tá? Eu sei que não é uma coisa muito simples, sobretudo no Brasil, que nós temos assim até uma tendência, às vezes, de exagerarmos em algum tipo de comportamento, sem querer, sem ser, às vezes, malicioso. Mas a prudência, ela sempre é bem-vinda em tudo, em tudo. Às vezes somos descontrolados nos gastos e precisamos ser prudentes. Somos descontrolados no alimento, somos descontrolados na questão da velocidade, né? E a palavra ensina que nós precisamos aprender essa prudência, e quanto mais cedo, melhor. Se for de criança ou jovem, melhor ainda. Bom, prudência tem relação, conforme já afirmado, com o autocontrole dos próprios desejos. Por que nós precisamos aprender prudência? Porque nós somos seres desejantes, nós desejamos coisas a todo momento. Os principais desejos, eles já são instalados na nossa bios, na nossa vida, no momento em que nós nascemos. Desejamos o leite materno, desejamos o toque materno, enfim, e a partir disso nós vamos desejando sempre mais coisas. Só que na juventude, os hormônios eles estão muito mais aflorados. É onde acontece toda a questão da maturação sexual. E a grande questão em ser prudente, né, nesse momento é que você, para machucar ou sair machucado por conta de uma decisão errada, muitas vezes relacionada à questão do sexo, pode provocar prejuízos muito duradouros, alguns prejuízos, inclusive, irreversíveis. Então, a prudência, ela é sempre uma virtude que precisa ser reafirmada. Interessante que o comentarista Adam Clarke, ele diz o seguinte: a sobriedade mental nos jovens é uma qualidade muito rara. Interessante. É como se o jovem ele tivesse uma espécie de um embotamento mental. Então, ele perde essa lucidez, ele não tem essa lucidez, essa sobriedade para decidir muitas coisas. Tanto é que ele fala que não é impossível. A sobriedade mental nos jovens é algo raro,
Mas aqueles que não possuem essa sobriedade mergulham em excessos e muitas irregularidades que, de modo geral, tiram o alicerce da sua constituição. E mais, produzem uma velhice prematura e, não raro, levam a um fim fatal. Não é raro que muitos pais buscam seus filhos jovens na cadeia, pagam lá enfim, a fiança para tirar os seus filhos da cadeia. Não é raro de pais terem notícia de seus filhos que se envolveram em racha de carro e acabaram ocasionando acidentes, ou coisas dessa natureza. Então, assim, de fato, essa sobriedade mental, e sobriedade é exatamente o contrário de estar ébrio, bêbado, por conta de alguma situação. Essa sobriedade ela é bastante rara, mas ela pode ser aprendida. E aí ele continua, em tudo, aqui ele fala para Tito, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Para quem? Para esses jovens. Um exemplo também para as mulheres mais velhas, um exemplo também para os homens mais velhos, mas um exemplo agora para esses jovens. De que maneira? Fazendo boas obras. E em seu ensino mostre integridade e seriedade. Olha só, Tito ele era um jovem pastor, e Tito ele estava às voltas com uma igreja recém-nascida, uma igreja bastante difícil, numa ilha grega, de Creta, e ele estava numa situação muito diferente do seu colega Timóteo. Ambos eram discípulos de Paulo, mas Tito ele tinha um baita de um desafio aqui nessa igreja, tá certo? E ele precisava, então, manifestar esse evangelho de Cristo pelo exemplo. E de que maneira? Por meio das boas obras. Ontem o pastor Guto mencionou na sua mensagem de que nós não somos salvos pelas obras. E, de fato, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Aliás, Tiago diz que as nossas boas obras testificam ou dão testemunho da nossa fé. Elas comprovam a nossa fé. É como se fosse um selo de qualidade sobre a nossa fé. Muito bem. O Tito, ele precisava ser um exemplo. E a palavra grega para exemplo é tipos. Tipos, exatamente isso. É a palavra que deu origem à palavra tipo, que nós usamos. E significa, originalmente, um golpe que deixou uma marca visível, ou uma estampa, ou um modelo, ou uma cópia. Quando vocês compram um carro, ou tanto faz se é um carro novo, usado, vocês vão perceber lá que existe uma estampa gravada em metal, que é o número do chassi, tá? Aquilo foi feito com uma prensa, provavelmente, um golpe bastante forte que imprimiu uma marca naquilo. Eu diria assim, é muito mais do que um carimbo, é algo que fica ali de maneira permanente. Então, Tito deveria viver de tal modo a imprimir a sua estampa espiritual na vida das pessoas, de modo que não seria removido tão facilmente. Tito, então, também deveria ser essa marca visível de que se espera de um cristão, de modo que os outros a reproduzissem em suas próprias vidas. Cada vida humana é capaz de exercer uma influência silenciosa na vida das outras pessoas, irmãos. Todos nós temos essa condição de exercer ou de criar uma marca em alguém, seja para o bem ou seja para o mal. No entanto, cada pessoa será responsável pelo tipo de marca, de exemplo, que deixará na vida do outro e que será influência para as outras pessoas. Por essa razão, Paulo diz que Tito deveria ser exemplo para esses mais jovens. De que maneira? Fazendo boas obras. Ora, se eu exijo que os amados façam boas obras, que eu seja o primeiro a fazer essas boas obras. Muito bem. Quando fosse ensinar, Tito deveria mostrar integridade e seriedade. A palavra aqui, grega aqui, usada para integridade é aftoria, que literalmente significa uma palavra incorrupta, uma palavra
pura, um ensino puro. A doutrina cristã não deveria ter nenhum elemento corrupto, nenhuma mancha naquilo que fosse ser falado, a fim de não ser destrutiva e assim se diferenciar do ensino dos hereges gnósticos. Ora, a palavra distorcida, ela pode causar destruição, eu não tenho a menor dúvida. Tanto é que Paulo fala que uma palavra, que os hereges eles tinham a capacidade de destruir famílias inteiras com seu mau ensino. Então, de fato, a palavra ela precisa ser muito bem manejada, muito bem estudada, a fim de que, quando ela for ensinada, ela não apresente nenhum tipo de corrupção. Em seu ensino, também Tito deveria demonstrar seriedade e reverência. Quando o ensino cristão for feito de modo sério, reverente, puro, esse ensino vai promover a santidade do grupo. O que transforma com poder uma igreja é um evangelho puro, um evangelho que seja pregada na sua substância, na sua forma mais pura. É isso que de fato vai trazer poder para a igreja e vai avivar a igreja. Agora eu quero mostrar duas figuras, irmãos, que eu peguei aqui até para ilustrar essa questão. Quando a gente fala, por exemplo, de ensino puro. A primeira figura, eu espero que os irmãos estejam conseguindo ver bem. Talvez quem estiver usando o smartphone agora vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas a primeira figura diz, nós temos um pastor ali e um membro, talvez, né? E o pastor dizendo o seguinte: receba minha oração de poder. E a outra pessoa dizendo aqui, devolvendo, mas eu penso que o poder é de Deus. Olha só, aqui se trata de um cristão maduro, porque o poder não está na pessoa, o poder está no evangelho, tá? Qualquer poder de cura ou algo que leve a pessoa à conversão, esse poder não é da pessoa em si, mas é de Deus. O grande problema é que há muitas propagandas hoje anunciando campanhas de cura, inclusive colocando o pregador como sendo aquele milagreiro, aquele que tem poder. Isso não é verdade. O poder sempre é de Deus. E a pessoa que tem uma vida de oração, de estudo da palavra, uma vida de santidade, ela vai orar sim. E Deus vai responder a oração dela, desde que essa oração estiver alinhada com a vontade de Deus. A palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos, em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, isso será concedido. Há coisas que, de fato, às vezes não são da vontade do Senhor, ou talvez nós não estamos maduros o suficiente para receber certas coisas. Então, Deus vai dizer ou não, ou espera. Mas o poder sempre está no Senhor. E a outra imagem diz o seguinte: cuidado com os hereges. Quais são as características dos hereges contemporâneos? Já eram as características mais antigas, só que no passado eles distorciam o evangelho de uma maneira assim até que dava para saber, assim, porque eles rejeitavam a dupla natureza de Jesus, ou seja, a natureza humana e a natureza divina, que era o caso dos gnósticos. Mas hoje os hereges eles são um pouquinho mais requintados. Eles são alinhados com o humanismo, eles pregam o evangelho de modo a agradar as pessoas. Todo culto ele é feito em que a emoção, muitas vezes, ela busca ser aflorada nas pessoas. Eles são simpáticos, eles são carismáticos. E eu não estou dizendo que todo pastor simpático, carismático, ele seja um herege. Nada disso. Mas é que as características de um evangelho humanista, que coloca o homem no centro, que diz que o homem tem poder, que o homem tem que ter riqueza, e esse tipo de evangelho da prosperidade, que o crente de Deus não pode sofrer, não pode ficar doente. Esse é um evangelho alinhado com o humanismo, que coloca a pessoa no lugar de Cristo. É um evangelho que diz que a pessoa é o centro. Na verdade, nós não somos de jeito nenhum.
tá certo? Deus nos ama, nós somos de fato a primícia da criação dele, mas nós não somos o centro, tá certo? E também em suas pregações o tema central sempre vai ser o homem. Eles estão muito mais preocupados, enfim, consigo mesmos, do que com a ortodoxia da palavra, com aquelas 5 solas que o pastor Guto mencionou ontem à noite. Lá diz nas solas que a glória é somente a Deus, mas esses homens, muitas vezes, eles buscam glória para si mesmo. E aí, o verso, saindo agora um pouco dessas figuras, nós temos muitos hereges, algumas, às vezes o pregador até pode dar uma deslizada em alguma doutrina, depois ele pode voltar atrás, ele pode consertar o erro, mas os hereges são aquelas pessoas que estão alinhadas com um tipo de teologia que não faz bem para a alma. Já no verso 8 diz o seguinte: use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Bom, irmãos, a transmissão da mensagem sadia, ela requer também uma linguagem sadia, uma linguagem pura. E eu não estou aqui falando de brincadeiras, logicamente, desde que não sejam brincadeiras que contêm palavrões ou brincadeiras aí maliciosas, principalmente com o sexo oposto, tá certo? Agora, porque nós podemos sim brincar, eu acho que sermos divertidos, alegres, felizes, eu acho que isso é uma grande marca do cristão, mas a linguagem ela tem que ser pura. E a transmissão da palavra de Deus, ela tem que ser feita com uma linguagem sadia, apropriada. E essa linguagem é contraposta com a forma como os hereges se dirigiam às igrejas por meio de mentiras. Então, notem que essa linguagem sadia também é uma linguagem verdadeira, tá certo? Não é apenas uma linguagem desprovida de palavrões, mas é uma linguagem que trata do evangelho de uma maneira verdadeira. Não se trata também de uma linguagem acadêmica, uma linguagem cheia de jargões religiosos, nada disso, ou palavras muito difíceis que mostrem que o pastor é intelectual, nada disso. Palavras muito simples, que são fáceis de serem compreendidas. Jesus tinha uma multidão ao seu redor, porque aquilo que ele falava, as pessoas ao redor dele entendiam. Ele não precisava ficar ali toda hora explicando muitas coisas. Talvez algumas parábolas que eram um pouquinho mais difíceis, e aí ele ia lá e explicava para os discípulos. Mas ele falava de uma maneira simples, inteligente, compreensível, mas a mensagem dele era uma mensagem muito pura. Bom, a linguagem sadia relaciona-se, antes de tudo, com o modo de viver de quem fala. Sabemos que a boca fala do que o coração está cheio, então, se uma pessoa submete a sua vida, o seu coração, a mentiras, a fraudes, a situações ruins, é lógico que isso vai ser transparecido na maneira como ela fala e também na mensagem que ela vai declarar, seja para uma igreja toda ou de uma maneira mais pessoal. Quem vive de maneira particularmente saudável, irmãos, nos aspectos espiritual e moral, possui uma linguagem saudável, uma linguagem que não é lisonjeira, que não é caluniosa e que não é mentirosa. Vocês percebam que a linguagem sadia tem todos esses elementos. Ela tem o aspecto da verdade, ela tem o aspecto da humildade, ela tem o aspecto de não ser lisonjeiro com o outro. Talvez a ideia aqui de um puxa-saco, alguém que está ali para bajular, ou coisa dessa natureza. Mas ela procura, sim, ser muito pura também nesses quesitos. É que, às vezes, nós entendemos uma linguagem impura só quando se fala palavrão. E também é quando se fala palavrão. Mas também quando se mente, quando se calunia, quando se faz promessas falsas, e a lista ela acaba sendo bastante grande. Bom, um ensino errôneo, carregado dessa mensagem ou desse linguajar impuro, feito de modo irreverente, com doutrinas falsas e palavras chulas ou grosseiras, durante a pregação ou durante o ensino formal ou
formal ou informal, termina muitas vezes por desiludir a pessoa, por ela entender que sua crença não é suficiente. Sabemos que nós estamos aqui comemorando os 503 anos da Reforma, e eu fico imaginando o peso que aqueles queridos do passado, antes de Lutero, tinham em saber que a fé deles não era suficiente. Ou melhor, que não havia dinheiro suficiente para pagar a salvação deles ou dos seus entes. Havia um ditado muito corrente naquela época, em que se dizia o seguinte, que a cada moeda que tilinta no gasofilácio é uma alma que pula do purgatório e vai para o céu. Irmãos, isso é um pleno absurdo. Uma, porque o purgatório não é uma doutrina bíblica, e segundo, porque tirar uma pessoa desse local de sofrimento, que é o purgatório, e mandar a pessoa para o céu com dinheiro, isso é algo totalmente impossível. Salvação é gratuita, é pela pura misericórdia de Deus que nós somos salvos. E quando nós começamos a colocar esses requisitos, sobretudo financeiros, na pessoa, realmente, ou então ficar pagando promessa, coisa desse tipo, realmente a gente passa a desiludir a pessoa. Muito bem, certamente havia muitos hereges procurando motivo para questionar o evangelho que era pregado, e esse motivo não deveria ser encontrado em Tito, e nem nos presbíteros ou no bispo. Volta e meia nós ouvimos notícias de que algum pastor ou algum padre foi pego num escândalo financeiro, num escândalo sexual, ou até mesmo escândalos sexuais extremamente desumanos, como a questão da pedofilia. Isso traz um grande escândalo, isso macula a igreja, Ainda que a gente tente explicar que os pecados são humanos e tal, que aquela pessoa não representa a igreja, mas quem quer buscar desculpa contra a gente vai acabar encontrando nesse tipo de coisa. Muito bem, assim, tanto os pagãos quanto os hereges gnósticos, eles ficariam envergonhados da sua atitude maldizente, porque eles falariam mal de Tito, mas eles não poderiam encontrar nada que desabonasse a conduta dele. Interessante que o comentarista Champlin diz o seguinte, que o indivíduo que for testemunha da vida santa e de uma pregação poderosa do homem de Deus, perceberá em que situação vergonhosa ele mesmo, o caluniador, se acha. O seu pecado se torna muito evidente, muito óbvio, ao se comparar com o homem de Deus. Agora, irmãos, eu vou interromper um momento a nossa transmissão e eu gostaria de saber de você. Qual que são as suas percepções sobre o estudo até aqui? E eu gostaria de saber, principalmente, o que Deus falou até esse momento contigo. Quem quiser falar, abre o seu microfone e aí a gente dialoga por algum momento. Alguém? Bom, aproveitando o vácuo, eu vou falar alguma coisa, a Márcia falando. Eu vejo uma correlação muito forte entre o que está sendo falado aqui e os textos de hoje da leitura bíblica, né? Mateus 4, 5 e 6. Já faz um bom tempo em que a igreja vem sofrendo esses ataques, né? Internos até, que desviam, que causam bastante confusão. E eu, desde a minha conversão há 40 anos, eu percebo que a quantidade de pregações, e a gente procura ouvir muitos durante a semana, outros pastores, etc., né? Sobre arrependimento, elas quase que não acontecem mais. E
de fato, a gente percebe uma pregação, são abordagens, né, que procuram trazer conforto para o ser humano, né, e a fim até de conquistá-lo. Então, igrejas que se parecem vão se tornando mais clubes do que verdadeiramente um espaço, um lugar onde Deus opera. E falando de reforma, é importante a gente lembrar, né, que Lutero pagou um altíssimo preço por ter se posicionado, né? Então, quase que a Alemanha entrou em guerra com outros países da Europa por isso, e houve príncipes dos reinos alemães, que na época eram dezenas de reinos, que se colocaram a favor de Lutero. Mas ele pagou um alto preço, graças a Deus, porque ele se posicionou. Eu acho que nós também, quem entende, né, que está se travando essa batalha, não sei como é que eu chamaria, teológica dentro das igrejas, né? Nós temos que nos posicionar também. Eu me lembro de um pastor de Curitiba, da primeira igreja batista, pastor Pascoal Piragini, tremendo homem de Deus, que quando, antes mesmo da ascensão, da polarização no Brasil entre direita e esquerda, havia movimentos sorrateiros do PT, da esquerda, muito contrários aos ensinamentos cristãos. Ele foi uma das poucas pessoas no Brasil que se posicionaram contra isso e foi muito, muito atacado pelas lideranças cristãs do Brasil, né? Então, eu entendo que, à medida que a gente caminha para o final dos tempos, essas questões elas se tornarão mais, a dimensão delas será maior e será necessário pessoas que verdadeiramente andam com Deus se posicionarem. Talvez nós, nos círculos pequenos, quando há piadas de mulheres sobre sexo, a gente tem que se posicionar e dizer, olha, eu estou saindo da roda, eu não concordo, porque isso é errado e etc, etc. Então, o posicionamento tem que começar por nós. Quem sabe nós possamos ser pequenos luteros, onde nós estamos, para comunicar a verdade e para comunicar o padrão alto de caráter, né, de Cristo. O caminho ele é estreito, o caminho não é largo, ele é estreito. Sempre foi estreito e vai continuar sendo estreito. Essa é a minha colaboração. Márcio, muito obrigado, tá, pela sua boa colaboração, tá certo? Eu acho que é exatamente isso, né? Todos nós, eu acredito que compartilhamos do mesmo sentimento, viu? Obrigado. Temos mais vaga para mais uma pessoa, quem quiser. Bom, deixa eu, antes de vocês pensarem aqui, o Márcio Avelar fala o seguinte: Deus nos chama para uma vida frutífera, cujo exemplo precisa apontar para Cristo. E o Gilson coloca: na minha juventude, tomei muitas decisões erradas e incompatíveis com o Evangelho. Me arrependo de todas elas. Mas Deus me mostra hoje a importância da prudência nos jovens. Exatamente, é isso aí mesmo. Tá? Obrigado, Gilson. Temos mais uma contribuição? Ô, pastor Marcos. Sim. Eu acho que uma responsabilidade grande aí dos adultos, interagir com os jovens, não é? Porque realmente você falou uma coisa interessante, que a sobriedade mental nos jovens é uma qualidade muito rara. Não é só nos jovens, né? mas como estuda para os jovens. E aqui eu creio o seguinte, que os mais experientes têm uma missão, que talvez possa ter algumas coisas planejadas para isso, de caminhar junto com os jovens, não é? Eu vejo que muitas vezes os jovens se perdem por falta de um direcionamento de vida, não é? Muitas vezes a gente só fica vendo as coisas erradas dos jovens e tal, mas eles não têm um direcionamento de vida. E talvez seja uma responsabilidade dos mais experientes caminharem juntos com eles, não é? Não só estudando a Bíblia, mas sendo uma referência e caminhando junto para que eles tenham realmente um projeto de vida, né? E aí acompanhá-los. Eu acho que isso seria uma coisa que agradaria a Deus, né? Se nós pudéssemos fazer isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que estamos nesse processo, né, irmão Honda? E é algo que precisa ser cada vez mais ampliado, né? Concordo também.
Irmãos, eu vou reiniciar o compartilhamento aqui. Ao final, se alguém tiver mais alguma coisa para falar sobre esse assunto ou sobre aquilo que ainda vai vir, vocês vão ter oportunidade, tudo bem? Muito bem. O verso 9, agora entra a questão dos escravos. Tá? Bom, ensina os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Bom, irmãos, a questão dos escravos, sem dúvida, é uma das grandes questões polêmicas da Bíblia, tá? Nós temos muitas passagens, não muitas, mas nós temos algumas passagens no Novo Testamento que falam sobre do assunto, mas talvez a grande crítica aqui é que a Bíblia, principalmente os escritores bíblicos, eles nunca se manifestaram de uma maneira muito contundente em relação ao fim da escravidão de uma maneira bastante global, tá? Mas o mais importante aqui, amados, é que o cristianismo ele vai nos humanizando, tá? Nós nascemos homem e mulher, né? E por mais que a ciência, alguns pseudocientistas queiram dizer que não é bem assim, mas nós nascemos homem e mulher, mas nós vamos nos tornando humanos. Essa questão da humanidade, essa questão da construção da nossa própria humanidade ao longo da vida, tá? E nós vamos ficando mais humanos, melhores como pessoa, tá? Sobretudo com a ajuda de Deus, com os aconselhamentos e por aí vai, tá? Então, você imagina um Império Romano em que a questão da escravidão ela estava generalizada em todo o Império Romano, mas o cristianismo ele ainda era um pequeno embrião lá em Jerusalém, depois ele foi crescendo para outros locais por conta das perseguições, primeiro dos judeus, religiosos, depois também dos romanos. Então, assim, realmente não havia tanto essa preocupação, embora Paulo vai falar lá para os Coríntios, capítulo 7, 21, olha, se você é escravo, fique tranquilo na posição, mas se você conseguir a sua liberdade, e aqui provavelmente ele está querendo dizer o seguinte, se você conseguir comprar a sua liberdade, então busque essa liberdade. Mas o Novo Testamento está muito mais preocupado na forma humanitária que os senhores de escravos tratavam os seus escravos e na maneira honrosa que os escravos fossem tratar os seus senhores. Basicamente isso. O fato é o seguinte, a igreja primitiva ela não fez essa oposição declarada a uma instituição muito cruel, mas procurou regulamentar essa prática. E de que maneira? Aconselhou tanto os senhores a serem bons, generosos com seus escravos, mas também ensinou os escravos a serem leais com os seus senhores. E com o tempo, com certeza, o amor cristão acabou vencendo essa prática, embora ela tenha demorado muitos séculos para finalmente ser extinguida, pelo menos de maneira formal. Temos situações de escravidão, o trabalho análogo, parecido com a escravatura ainda hoje, inclusive no Brasil, mas a escravidão não é algo formal. Mas, se vocês lerem a palavra escravo, vocês podem trocar a palavra escravo, contextualizando aqui para a palavra empregado, funcionário, tanto faz. Vale os mesmos princípios que era para o escravo naquela época. Bom, a igreja era composta de pessoas livres e muitas outras que haviam sido escravizadas. E havia escravos de todas as posições, desde escravos que eram braçais, até médicos. Sim, eles eram médicos e eles eram escravos. Então, tinha gente de tudo que é jeito. Havia cidades que 70% da população era formada de escravos. Era muita gente. E a palavra, a orientação que Paulo dá a Tito era muito clara. Ensine os escravos. Eles faziam parte da igreja, havia muitos escravos nas igrejas, e talvez houvesse ali senhores
donos de escravos e escravos em que ambos eram convertidos. E nesse caso, a harmonia, o respeito mútuo, ele tinha que ser muito maior. Irmãos, na igreja ninguém é imune, isento do ensino, todo mundo precisa aprender. Inclusive, os escravos na época, inclusive quem ocupa hoje uma posição de funcionário, seja em qualquer nível que for. Eles deveriam, e nós deveremos aprender tudo que as demais pessoas também aprendem. E o que eles deveriam aprender que também estava relacionado à prática diária desses escravos? Eles deveriam aprender a se submeter aos seus senhores em tudo, quer dizer, em tudo com uma pequena vírgula, um entre aspas, desde que esse tudo não levasse eles a praticar atos de idolatria ou coisas que ofendessem a Cristo, tá? Então, esse tudo, nós temos que ver os demais textos bíblicos e perceber aquilo que compete a um cristão. Muitos escravos cristãos, eles acabavam sofrendo penas muito duras porque eles rejeitavam fazer algo relacionado à idolatria ou a algo que comprometesse a questão moral deles, porque eles não queriam ofender o Senhor deles, que era Cristo acima de tudo, tá? Mas, no geral, naquilo que era lícito, eles deveriam aprender a se submeter a tudo aos seus senhores. Eles deveriam ser obedientes, ensinados a serem obedientes. Ainda que esses escravos eles tivessem uma vontade própria, bom, essa vontade, para eles, ela não se completava, porque o escravo ele era visto como uma propriedade, alguém que não tinha direito a ter vontade, alguém que não tinha direito a ter coisas. Nem a família dele era de fato dele, ela pertencia ao seu senhor. Então, assim, a conduta em relação, inclusive, dos senhores que se converteram ao cristianismo, a conduta desses senhores em relação aos escravos também deveria ser coerente com a fé, da mesma maneira como a conduta dos escravos deveria ser coerente com a fé deles, né? Quando essa conduta era direcionada ao seu senhor. Bom, acontecia em muitos casos que o senhor e o escravo eram crentes e faziam parte da mesma igreja. Nesse caso, havia uma relação de irmandade. E quando o senhor era crente, as relações tendiam a ser muito mais amistosas, ou deveriam. Mas, em geral, o senhor de escravo era alguém que era incrédulo. Mesmo assim, o escravo cristão deveria se submeter em tudo, pelo menos nas questões que não ferissem a relação dele com Deus. Então, a submissão, ela era prevista, e a submissão, ela continua sendo prevista em todas as relações, tá? Fala que a esposa, ela precisa ser submissa ao seu marido. Nós vimos semana passada no estudo que a irmã Su me deu. E não há problema nenhum nessa submissão, porque ela faz parte da missão do marido. Mas também, de modo geral, todos nós devemos nos submeter uns aos outros como o Senhor. Isso também é uma palavra bíblica, tá? E submissão não tem o sentido de ser capacho de alguém, mas tem o sentido de uma expressão voluntária, baseada no nosso amor, no nosso compromisso a Cristo. Mas também os escravos deveriam aprender a agradar os seus senhores. E aqui, agradar tem o sentido de dar motivo para satisfação, ser agradável ou ser aceitável. Eu tenho ouvido pessoas falarem ou até escrever nas redes sociais dizendo o seguinte: olha, eu não tenho que agradar ninguém. Irmãos, agradar, nesse caso, não significa ser puxa-saco. Não significa isso. Agradar significa ser uma pessoa agradável ao outro. E alguém que é capaz até de fazer muito mais do que lhe é exigido. Por isso que a palavra direcionada para os escravos tinha que ser essa: aprender a agradar, ou seja, fazer mais do que lhe é devido.
Do contrário, se ele isso, os evangelhos já vão tratar disso. Se eu fizer exatamente o que me é exigido, eu não passo de um servo inútil. Agora, eu quero me tornar uma pessoa útil, agradável, eu devo ir um pouquinho além na minha prática, tá? E isso era um ensino que Tito deveria dar aos escravos, né? E hoje, na relação de patrões e empregados, vale o mesmo sentido. Fazer um pouco a mais, ir um pouco além, usar a sua competência ao máximo, tá? Ao máximo. Porque ali está, antes do Marcos Roberto, antes do Márcio Machado, do Márcio Avelar, antes de estarem essas pessoas ocupando seus postos, ali está um embaixador de Cristo, tentando fazer de tudo para que o nome de Cristo apareça. E, então, essa basicamente era a razão desse conselho. E outro conselho aqui que Tito deveria dar ou ensinar a esses escravos é aprender a não serem respondões. Significa não ficar contradizendo. Lutero comentou da seguinte forma, certa vez, não ficar latindo de volta. Aqui eu tenho uma imagem aqui de dois cachorros, um latindo para o outro. Né? Estão aqui aparentemente bravos, né? Deve ser uma montagem essa foto, mas enfim, é isso aí mesmo. Um fala, eu não aceito, eu me acho na razão e eu não fico quieto. Isso é muito ruim, isso não ajuda. Ah, mas você está querendo dizer que eu tenho que aceitar tudo? Não tem que aceitar tudo. Mas também eu acho que há momentos que ficar discutindo não resolve. Ficar latindo de volta, de acordo com Lutero, não resolve, porque reflete apenas um coração irritado. Ele está muito mais preocupado em vencer uma disputa do que ser ouvido. Vamos ver qual o cachorro que late mais, né? E eu acho que não é isso um comportamento esperado de um cristão. Logicamente que os escravos, eles estavam na base da pirâmide social e muitas vezes eram considerados menos do que objetos. E essa situação poderia levá-los a discutir inutilmente, já que o sistema imperial estava em grande parte baseado na escravidão das pessoas. Bom, se o senhor de escravos fosse crente, assim como também algum escravo, talvez o escravo pudesse ficar querendo exigir direitos numa sociedade escravista. Muito bem, uma vez que ambos estavam debaixo do senhorio de Cristo, nesse caso, o escravo deveria mostrar que o cristianismo o tornou um homem melhor. Irmãos, nós temos um exemplo muito interessante de Onésimo, que era um escravo que havia fugido e provavelmente levado algo do seu senhor, Filemão. E Paulo, só que um dia esse Onésimo encontra Paulo, é evangelizado por Paulo e é mandado de volta para Filemão. Interessante. E Paulo fala para Filemão o seguinte: olha, receba Onésimo como você estivesse recebendo um irmão, como estivesse recebendo a mim. Então, assim, Paulo não falou para Filemão simplesmente fugir, mas acontece o seguinte: talvez Onésimo pensasse assim: olha, eu estou aqui sofrendo, eu não sou valorizado, sou tratado como um qualquer, então eu vou fugir. E, de fato, ele fugiu. Mas eu acredito que Filemão fosse um senhor de escravos diferenciado, porque ele também era crente. E também os escravos deveriam aprender a não roubar, respeitar a propriedade do outro. Roubar significa sonegar, desviar, tirar algo que não lhe pertence. E por que o escravo deveria aprender a não roubar? Por duas razões. Às vezes, o roubo ou o furto na linguagem brasileira é assim: é algo que se pega sorrateiramente sem colocar a vida do outro em risco. Ou seja, algo que acontece sem a mão armada. É alguém que leva, por exemplo, um objeto qualquer da casa, do escritório, para a sua casa, tá? E toma a propriedade daquilo sem ser visto. E o roubo é algo que é feito de mão armada. Aqui nós vamos trabalhar os termos intercambiavelmente como sinônimo, tá? Até porque essas questões, não sei se havia algum tipo de diferença naquela época. Então, uma vez que o escravo estava nessa posição de escravo,
e muitos eram tratados de maneira muito violenta. Ele se vingava do seu senhor e tirava alguma coisa. E, às vezes, essas coisas eram tiradas até para que ele pudesse comprar a própria liberdade em algum momento. Fazer o outro ter prejuízo, mas também ajudar com que esse recurso pudesse ser usado para comprar a própria liberdade. E também assim, já que ele é rico, já que ele tem tanto, não vai sentir falta, tá certo? Muitas pessoas se acham no direito, porque pensam, eu ganho tão mal aqui, o patrão é tão rico, então eu acho que eu mereço esse agrado, né? E assim, há pesquisa de que milhões de dólares em prejuízos são causados anualmente às empresas por pequenos furtos que são causados diariamente nas empresas do Brasil e do mundo inteiro, tá? Então, aprender a não roubar também é uma forma de aprendizado, tá? A honestidade, ela precisa ser desenvolvida, tá certo? E essa era a recomendação aqui para que Tito deveria dar para os escravos. Olha, não roubem, não tirem o que não é de vocês. Agora, muitos talvez não roubem de uma maneira assim tão declarada, mas colam nas provas, subornam um policial, compra carta de motorista e por aí vai. São maneiras de roubar, também são maneiras de roubar. Sonegar imposto, da mesma maneira, tá? Há um filósofo chamado Diógenes e conta o seguinte, que saiu certa vez em pleno meio-dia, em pleno dia, com uma lanterna na mão, a procurar por homem honesto. Interessante. Era de dia, e ele saiu com uma lanterna na mão a procurar um homem honesto. Nem todos furtam as propriedades alheias, mas quase todos os homens têm um preço diante da qual a honestidade muitas vezes é abandonada e eles se tornam escravos do alto interesse. Olha só, eu vou repetir a frase, nem todos furtam as propriedades alheias, mas quase todos os homens têm um preço diante da qual a sua honestidade muitas vezes é abandonada e eles se tornam escravos do alto interesse. Muitas pessoas, infelizmente, temos muitos cristãos lá na Assembleia, na Câmara dos Deputados, do Senado, que foram lá muito sinceramente ocupar aquela função política, mas acabaram abandonando a sua honestidade por conta do interesse pessoal. Então, eles se tornaram escravos do seu próprio interesse. É claro que há muitas pessoas que são honestas e que não se corrompem por nada porque aprenderam isso, mas muitos, infelizmente, acabam abandonando a sua honestidade. Ayano Suassuna, o grande escritor brasileiro, escritor do Alto da Compadecida, o pai dele foi governador, se não me engano, do estado de Pernambuco, se não me engano. E um homem muito honesto. E certa vez, o pai dele teria dito o seguinte, olha, todo homem tem o seu preço. Eu vou me retirar da política porque já estão chegando no meu preço. Olha só, irmãos, eu espero que isso não seja algo a ser dito para nós, tá? Porque a honestidade é algo que não tem preço, é algo que não se vende, é algo que não se pode abrir a mão. E o objetivo disso tudo era o quê? Mostrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Outra versão diz o seguinte, deem prova de fidelidade, a fim de tornarem bonita em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Se quisermos tornar o ensino da palavra ornado, bonito, enfeitado, que façamos isso por meio da nossa conduta em relação aos nossos superiores. E ainda mostrem que são dignos de confiança. Os escravos da época, assim como nós, em nosso tempo, devemos dar provas de que somos dignos de confiança, a partir de uma atitude positiva, relacionada à submissão mútua, da busca por agradar o próximo, ou seja, tornar-se agradável. Mais uma vez eu vou repetir que agradar o outro não tem o sentido de
puxar o saco, eu quero agradar meu chefe, significa, eu quero me tornar agradável, digno de confiança a ele. Tudo bem? Então, da busca por agradar aos outros, inclusive nossos chefes, a termos palavras afirmativas quando algo nos é demandado, fazendo aquilo que nos foi proposto com alegria, e que possamos fazer muito mais do que nos é solicitado, inclusive sendo honesto nas nossas relações, evitando tirar do outro o que pertence ao outro, inclusive a paz dele. Irmãos, a mentalidade do escravo crente deveria ser muito superior à mentalidade de um escravo incrédulo. Nós estamos diante do mesmo desafio hoje. Nós temos que mostrar para o mundo que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos pessoas melhores. Ontem o pastor Guto deu um exemplo interessante. Pessoas que estão brigando no trânsito. Só que lá, porque levou uma fechada, mas lá no carro tem um adesivo. Esse carro é propriedade exclusiva de Deus. Realmente, aquilo ali é um péssimo testemunho, porque o mau comportamento vem associado a um adesivo cristão, né? Isso não é legal. Bom, e por último, para que tudo isso? Para que tudo isso? Ser digno de confiança, não roubar, fazer com zelo, ser submisso. Tudo isso para que possamos ornar em tudo a doutrina de Deus. A palavra grega usada aqui é cosmeu, de onde deriva a palavra cosmético, a palavra cosmos, né? Mas sobretudo cosmético, que é algo usado para realçar a beleza. O evangelho é belo por si só, mas quando nós somos bondosos, quando nós somos dignos de confiança, honestos, agradáveis, nós evidenciamos ainda mais a beleza do evangelho. A vida toda daquelas pessoas, assim como as nossas, devem trazer a beleza para o evangelho. E nós temos a condição de embelezar ainda mais o evangelho de Cristo. Irmãos, eu espero que tenha ficado bastante tranquilo para vocês essa compreensão, né? Que vocês tenham conseguido compreender isso, né? Não é fácil de digerir tudo isso, né? Mas que possamos, assim, ter pelo menos compreendido aí, em linhas gerais, aquilo que foi tratado. Agora, para finalizar, temos um tempinho aí, alguns minutinhos para algumas participações. O que você acredita que Deus ensinou para você hoje? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Enfim, alguma dúvida? Tá? Eu acho que o momento é esse. Pastor Marcos, Sim. Não é só da lição de hoje, do estudo de hoje, mas assim, eu tenho sentido muito amor de Deus, sabe? Nesses estudos, Deus colocando limites, né? Deus ensinando, Deus dando orientações, né? Como é precioso isso, porque a gente precisa disso, né? O ser humano, para viver bem. Então, seja no trânsito, a gente tem que ter um sinal, né? Verde, vermelho, né? Limites, né? Para a gente poder ter uma convivência boa e eu sinto, assim, amor muito grande de Deus, sabe? Nessas lições aí de tanta riqueza, assim. Muito obrigada, viu, por, né, nos ensinar de uma maneira tão especial, assim. Amém. Obrigado, Dani.